Kelly, uma mulher traída por seu marido Caio, busca refúgio na casa de sua infância para lidar com a dor e a decepção. Ao retornar à sua cidade natal, ela conhece Fernando, um homem gentil e paciente que ajuda a redescobrir a confiança no amor e em si mesma. Kelly estava no banheiro, o reflexo do espelho era a última coisa que ela queria ver. Ela sentia como se o mundo tivesse desabado ao seu redor, e a dor no peito era indescritível. O celular em sua mão ainda exibia a mensagem que a havia devastado: "Te encontrei, Caio. Não aguento mais esconder. Você merece saber a verdade. Eu sou a mulher com quem seu marido tem se encontrado." As palavras ecoavam em sua mente como um pesadelo, algo tão surreal que parecia impossível de ser real. Ela se afastou do espelho, as lágrimas escorrendo sem controle. Ela sabia que algo estava estranho nos últimos meses, mas nunca imaginou que a dor viria de onde menos esperava. Caio, seu marido, com quem ela compartilhava seus sonhos, seus planos e seu amor, tinha sido capaz de fazer algo tão cruel. Como ele podia ser tão dissimulado, tão frio? Kelly sentiu seu corpo tremendo de raiva e tristeza. Caminhou até o quarto, onde Caio estava, mas hesitou na porta. Ela sabia que, quando entrasse, tudo mudaria. Quando entrou, ele olhou para ela com um sorriso desatento, como se não houvesse nada de errado. "Oi, amor", disse Caio, ainda concentrado no celular. "O que você está fazendo?" perguntou Kelly, sua voz mais firme do que imaginava. Caio olhou para cima, como se demorasse um pouco a perceber o tom sério dela. "Nada, só respondendo umas mensagens no trabalho." "Está tudo bem?" Kelly não conseguia mais suportar as mentiras. A dor parecia sufocá-la, mas ela precisava confrontá-lo. "Caio, você tem algo para me contar?" perguntou, quase como um sussurro, mas com a dor e o medo bem claros em sua voz. Ele levantou uma sobrancelha, confuso. "Do que você está falando?" Kelly puxou o celular da bolsa e estendeu-o para ele. "Eu sei sobre a mulher com quem você tem se encontrado. Eu li a mensagem. Não adianta mentir." Caio ficou pálido. Seus olhos se arregalaram de surpresa, e ele se levantou da cama rapidamente, mas não soube o que dizer. A culpa estava estampada em seu rosto, mas ele não sabia como reagir. "Kelly, eu não sabia como contar isso. Eu não queria te magoar", ele começou, a voz trêmula. "Não sabia como contar. Ou não se importava o suficiente para me respeitar?" Kelly interrompeu, sentindo a raiva tomar conta de si. "Como você pode fazer isso comigo, Caio? Como você pode me trair dessa maneira?" Caio se aproximou, tentando tocá-la, mas ela se afastou bruscamente. "Não se atreva a me tocar. Não depois do que você fez." Ela gritou, a dor se transformando em uma raiva que a consumia. Caio abaixou a cabeça, sem saber o que dizer. Kelly sabia que ele estava arrependido, mas o arrependimento não apagava a dor. Ela se afastou dele, caminhando até a janela e olhando para fora, sem saber o que fazer em seguida. O vento fresco tocava seu rosto, mas não a acalmava. Sua vida, que até então parecia estável e segura, agora estava em ruínas. "Eu não posso mais ficar aqui, Caio. Eu não posso ficar com alguém que me destrói dessa forma", ela falou, a voz baixa, mas firme. Caio a seguiu, tentando se aproximar mais uma vez. "Kelly, por favor, eu te amo, você tem que entender." Ela olhou nos olhos pela última vez, vendo a mentira em seu olhar. "Não, Caio. Você não me ama. Se amasse, não teria feito isso. Eu vou embora." E com essas palavras, Kelly deixou a casa que tanto amava, levando com ela uma dor impossível de explicar. Ela sabia que não poderia mais viver naquele lugar, naquele relacionamento que a havia feito se sentir pequena e impotente. Mas para onde iria? O que faria agora? A única coisa que sabia com certeza era que precisava de distância. Distância de tudo o que a fazia se sentir fraca.
Ela pegou suas coisas, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, e saiu para o desconhecido, sem olhar para trás. Mas em seu peito, um desejo ardente de superar o que acabará de acontecer começava a nascer. E talvez, apenas talvez, o que ela precisasse fosse de um novo começo. O carro acelerou pela estrada, e, enquanto as paisagens passavam pela janela, Kelly pensou sobre o que faria a seguir. Ela sabia que precisaria se reconstruir, aprender a se amar novamente e encontrar um novo rumo para sua vida. Afinal, o que mais ela poderia fazer além de se reerguer? Kelly dirigia sem rumo, o volante sendo a única coisa que a impedia de afundar completamente em seus pensamentos. Ela sentia a dor de cada quilômetro que a afastava da vida que conhecia, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio começava a tomar conta de seu peito. Ela não sabia o que a aguardava, mas sabia que não poderia continuar naquela cidade, na casa que compartilhava com Caio, vivendo sob o peso das mentiras e da traição. A estrada sinuosa parecia refletir sua jornada interna, um caminho incerto, mas necessário. Ela dirigiu durante horas, sem prestar atenção no tempo ou nas placas de sinalização. Seus pensamentos estavam focados apenas em uma coisa: voltar para a casa onde cresceu, para o lugar onde sempre se sentiu segura, onde as memórias de infância ainda eram mais fortes do que qualquer dor que estivesse enfrentando. Sua mãe, com seu jeito acolhedor e compreensivo, seria seu porto seguro. Quando finalmente chegou à pequena cidade onde havia nascido, Kelly sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ela estava de volta à casa dos seus pais, mas o que significaria isso para ela agora? Ela estava quebrada, e não sabia se teria forças para reconstruir tudo o que se perdeu. O carro parou em frente à casa simples, mas cheia de carinho, e Kelly ficou por alguns segundos olhando para o jardim, onde as flores que ela mesma plantou ainda estavam intactas. As árvores, as cercas, tudo parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão distante. Ela saiu do carro e, sem dizer uma palavra, entrou pela porta da frente. Sua mãe, que estava na cozinha, a viu e imediatamente correu para abraçá-la. "Minha filha, como você está?" Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação, mas também de acolhimento. Kelly não conseguiu segurar as lágrimas. Era como se a sensação de segurança, de amor incondicional que só uma mãe pode oferecer, fosse o que ela mais precisasse naquele momento. "Eu não sei, mãe. Eu não sei o que fazer." Sua mãe a abraçou com força, acariciando seu cabelo. "Você não precisa saber agora, querida. Vai dar tudo certo. Eu estou aqui para o que você precisar." Naquele momento, Kelly se sentiu pela primeira vez em dias, acolhida. Ela não precisava de explicações, de respostas para todas as perguntas que martelavam em sua cabeça. Tudo o que ela precisava era do carinho de sua mãe e de um tempo para pensar. No dia seguinte, após uma noite de descanso, Kelly sentou-se à mesa com seus pais. Eles tentaram fazer a conversa fluir naturalmente, mas o silêncio pesado que pairava no ar era impossível de ignorar. Finalmente, seu pai, que sempre foi mais calado, falou com suavidade. "Você está segura aqui, filha. O que aconteceu não define quem você é. Agora, você precisa se cuidar, focar em você mesma." Kelly olhou para eles, sentindo o apoio incondicional, mas também sentindo o peso da situação. "Eu sei, pai. Eu sei, mas eu não consigo entender o que ele fez. Como alguém que diz te amar pode fazer algo assim?" Sua mãe colocou a mão sobre a dela, com um olhar de compreensão. "Eu sei que é difícil, Kelly. Mas você é mais forte do que pensa. E, mesmo que ainda esteja machucada, você vai encontrar um caminho. Pode não ser agora, mas vai acontecer." As palavras de sua mãe eram suaves, mas tinham uma força que Kelly não podia ignorar. Ela sabia que, por mais que o caminho fosse tortuoso, precisava dar um passo de cada vez. E, talvez, aquele lugar fosse o ponto de partida para sua recuperação. Nos dias seguintes, Kelly se dedicou a retomar suas rotinas, ajudando sua mãe na cozinha, cuidando do jardim e reorganizando os cômodos da casa. Ela estava longe da vida que teve com Caio,
mas a cada pequena tarefa, sentia como se estivesse se reconstruindo, um pouco de cada vez. O peso da traição ainda estava em seu coração, mas ela começava a perceber que sua dor não seria eterna. Ela não sabia quando, mas algo dentro dela dizia que a vida continuaria, de alguma forma. Certa tarde, enquanto caminhava pela cidade, Kelly passou em frente à praça onde costumava brincar quando era criança. As lembranças da infância vieram à tona, mas não foi apenas a nostalgia que a tocou. Ali, naquele espaço simples, ela percebeu que o primeiro passo para sua recuperação já estava sendo dado, a aceitação de que a dor existia, mas que ela não precisava deixá-la tomar conta de sua vida. Enquanto pensava nisso, uma figura familiar apareceu na esquina. Era um homem que ela não via há anos, mas que sempre foi uma presença constante em sua infância. Fernando, o professor da escola local, estava ali, com um sorriso gentil no rosto. Seus olhos encontraram os de Kelly, e ele parou por um momento, como se tentasse avaliar se seria apropriado abordá-la. Kelly. Ele a chamou com uma suavidade que a surpreendeu. Quanto tempo, não é? Kelly sorriu, um pouco surpresa pela aparição dele. Fernando. Não sabia que você ainda estava por aqui. Como está? Fernando deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar mais, mas respeitou a distância que Kelly parecia manter. Eu estou bem, obrigado. E você, como está? Não te vi por aqui há bastante tempo. Kelly deu de ombros, tentando disfarçar a tensão que ainda sentia. Eu estou me adaptando. Preciso de um tempo para mim. Eu entendo. Se precisar conversar ou apenas passar o tempo, estarei por aqui, disse ele, com um olhar de compreensão. Kelly olhou para ele, vendo em seus olhos uma gentileza que há muito não encontrava em ninguém. Algo dentro dela se aqueceu, mas ela não sabia se estava pronta para aceitar qualquer tipo de amizade ou, quem sabe, algo mais. Porém, por um momento, ela se sentiu menos sozinha. Obrigado, Fernando. Vou lembrar disso, respondeu ela, sorrindo levemente. Ele acenou e seguiu seu caminho, mas Kelly percebeu algo, talvez aquele fosse o começo de algo novo. Um novo tipo de cura, talvez. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a esperança não estava completamente perdida. O sol da manhã iluminava suavemente a casa dos pais de Kelly, e ela se sentia grata por estar ali, naquele lugar onde tantas lembranças felizes moravam. A cada canto que olhava, uma nova memória surgia, a mesa onde ela e seus pais costumavam fazer as refeições juntos, o sofá em que passavam as noites assistindo a filmes, o jardim onde ela plantava flores com sua mãe. Mas agora, tudo isso parecia distante, como se o tempo tivesse dado uma pausa na sua vida para que ela se reconstruísse. Nos primeiros dias de sua estadia, Kelly sentia uma mistura de sentimentos. A dor da traição ainda a consumia, mas ao mesmo tempo, ela começava a perceber que a presença de sua família a ajudava a encontrar um pouco de paz. Sua mãe a acompanhava em cada passo, sempre oferecendo palavras de consolo e apoio, e seu pai, apesar de seu jeito mais silencioso, estava ali de maneira constante, demonstrando o quanto estava disposto a apoiá-la. Naquela manhã, após o café, sua mãe a chamou para a cozinha. Filha, eu sei que o que aconteceu foi muito difícil, mas acho que seria bom você tentar se distrair um pouco. O que você acha de irmos ao mercado? Você sempre adorou fazer essas compras com a gente. Kelly olhou para sua mãe, surpresa pela sugestão. Mãe, eu não sei se estou pronta para sair, sabe? Eu ainda não consigo me livrar dessa sensação de que tudo está desmoronando. Sua mãe colocou a mão sobre a dela, como se estivesse tentando passar força através do simples toque. Eu entendo, querida, mas sair um pouco pode te ajudar. E lembre-se, você não precisa fazer nada sozinha. Estou aqui com você. Vamos dar esse pequeno passo, e depois voltamos para casa. Você verá que as coisas começam a se ajustar. Kelly olhou para sua mãe, vendo o carinho e a paciência em seus olhos. Ela sabia que precisava tentar.
Talvez sair, ver pessoas e sentir-se parte da rotina novamente a ajudasse a começar a curar suas feridas. Depois de alguns minutos, elas saíram para o mercado. O ar fresco da manhã parecia aliviar a tensão que Kelly sentia em seu peito. Embora não estivesse completamente à vontade, ela se forçava a prestar atenção no que estava ao seu redor. As prateleiras cheias de produtos, as frutas frescas, o movimento das pessoas, tudo isso era uma espécie de distração para a dor que a consumia por dentro. Sua mãe se encarregava das compras, enquanto Kelly apenas observava, com a mente distante. Ao final das compras, quando estavam prestes a sair do mercado, Kelly ouviu uma voz familiar chamar seu nome. Ela se virou e viu Fernando, o homem que havia encontrado na praça dias atrás. Ele estava com um carrinho de compras, também aparentemente em busca de alguma coisa para levar para casa. Oi, Kelly, como vai? Perguntou ele, com um sorriso simpático. Kelly ficou surpresa, mas sorriu. Oi, Fernando. Estou tentando me ajustar. Ainda não é fácil. Fernando olhou para ela com empatia. Eu imagino. Mas fico feliz em ver você por aqui. A vida tem esses altos e baixos, né? Ela assentiu. Sim, tem sido uma montanha-russa. Não sei bem como lidar com tudo ainda. Fernando se aproximou um pouco mais. Se quiser conversar, estou por aqui. Eu sou bom em ouvir, e não precisa se preocupar com pressa. Só me avise. Kelly sentiu uma certa tranquilidade nas palavras dele. Havia algo de genuíno na maneira como ele a tratava, sem pressa, sem expectativas. Ela agradeceu com um sorriso suave. Obrigada, Fernando. Vou lembrar disso. Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça. Fernando sorriu e acenou, seguindo seu caminho pelo mercado. Kelly ficou ali, com a sensação de que algo sutil, mas importante, estava começando a acontecer. Ela não estava pronta para pensar em um novo relacionamento, mas a ideia de ter alguém ao seu lado para ajudá-la a lidar com o que estava acontecendo a acalentava. Enquanto ela e sua mãe colocavam as compras no carro, ela percebeu que seu coração estava um pouco mais leve. Talvez fosse a companhia de sua mãe, talvez fosse o fato de estar começando a se abrir para as pequenas oportunidades de apoio que surgiam ao seu redor. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que, aos poucos, estava encontrando forças para seguir em frente. Naquela noite, depois de um jantar simples com sua família, Kelly foi para o quarto de hóspedes onde estava dormindo. Ela se sentou na cama e pensou no que tinha acontecido até ali. A traição de Caio ainda a machucava, mas ela não era mais a mulher frágil que havia deixado a casa dele. Ela estava aprendendo a ser forte, a se reconstruir. Enquanto olhava pela janela, a lua brilhava no céu, iluminando a cidade tranquila. Kelly sentiu uma leveza em seu coração, uma sensação de que, apesar da dor, ela estava encontrando o caminho de volta para si mesma. A noite passou, e, no dia seguinte, ela acordou com uma sensação diferente. Talvez fosse o começo de um novo capítulo, uma nova jornada de autodescoberta. Ela sabia que não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar o que viesse pela frente. Não mais pela sombra de um amor que a atraiu, mas pela força que começava a descobrir dentro de si mesma. Os dias começaram a passar mais rápidos. Kelly, embora ainda sentisse as cicatrizes da traição, começava a se adaptar à sua nova rotina. A casa de seus pais oferecia-lhe a estabilidade que ela tanto precisava, e sua mãe continuava a ser um pilar de apoio inabalável. Mas, apesar de se sentir cuidada, Kelly ainda estava presa a um vazio profundo, algo que não conseguia entender. Ela sabia que, para se curar, precisava se permitir ir além da dor que a acompanhava. Foi em uma tarde ensolarada que Kelly decidiu sair para caminhar pela cidade. Ela precisava de um pouco de ar fresco, de um tempo sozinha para pensar. Caminhou pelas ruas conhecidas, observando os pequenos detalhes da cidade que a viam crescer. A praça onde ela brincava quando criança, a pequena padaria onde comprava pães frescos aos sábados, e até mesmo, a escola onde estudará até o fim do ensino médio. Tudo estava ali, imutável,
enquanto sua vida havia virado de cabeça para baixo. Enquanto passava pela praça, Kelly viu um homem sentado em um banco, lendo um livro. Ele parecia ser alguém que ela já conhecia, mas não conseguia lembrar de onde. Ao se aproximar, o homem levantou os olhos do livro e sorriu ao vê-la. Era Fernando, o professor da cidade, o homem com quem havia trocado palavras no mercado dias antes. Oi, Kelly. Não esperava te encontrar por aqui, disse ele com uma simpatia genuína. Kelly sorriu timidamente. Oi, Fernando. Eu também não esperava. Estava apenas dando uma caminhada. Ele gesticulou para o banco ao lado. Pode se sentar, se quiser. Eu estou apenas tentando relaxar um pouco entre as aulas. Kelly hesitou por um momento, mas decidiu aceitar o convite. Ela se sentou ao lado de Fernando, sentindo-se um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo, sua presença era agradável. O que está lendo? Perguntou ela, tentando puxar conversa para aliviar a tensão. Ah, é um romance clássico. Fiquei com vontade de ler algo leve hoje, respondeu Fernando, com um sorriso divertido. Kelly observou a capa do livro. Eu nunca fui muito fã de clássicos. Sempre preferi histórias mais contemporâneas, algo que me fizesse sentir mais conectada com o que estou vivendo. Acho que a vida real já tem drama demais. Fernando riu suavemente. Eu entendo. Às vezes, a vida pode ser mais do que suficiente, sem precisar de mais drama. Eles caíram em um silêncio confortável, observando o movimento da praça. Kelly notou como Fernando parecia ser uma pessoa tranquila, alguém que sabia ouvir sem pressa. Algo nela se aquecia com a sua presença, mas ela não sabia se estava pronta para dar um passo à frente. O que ela precisava, naquele momento, era de tempo para entender seus próprios sentimentos. Como tem sido para você, Kelly? Quero dizer, depois de tudo o que aconteceu, como você tem se sentido? Fernando perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, como se ele realmente se importasse. Kelly olhou para ele, sentindo um nó se formar na garganta. Era difícil falar sobre a dor que ainda sentia, mas, ao mesmo tempo, Fernando parecia alguém em quem ela poderia confiar. É difícil, disse ela, a voz trêmula. Eu nunca pensei que fosse passar por algo assim. Eu confiava nele, e isso foi o que mais me machucou. Eu pensei que ele fosse meu companheiro, alguém com quem eu poderia contar para sempre. Fernando a olhou com empatia, sem pressa de interromper. Eu imagino o quanto isso deve ter sido devastador. Ninguém espera ser traído, muito menos por alguém que amamos. Kelly suspirou profundamente. Eu sei. Eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei que fosse algo tão grave. Agora, estou aqui, tentando entender o que fazer com essa dor. Fernando a olhou nos olhos, com uma suavidade que tocava o fundo de sua alma. Não é fácil, Kelly. Eu sei que a dor vai continuar por um tempo, mas, com o tempo, você vai aprender a conviver com ela. Você não vai esquecer o que aconteceu, mas vai aprender a ser mais forte por causa disso. Ela olhou para ele, um pouco surpresa pela sinceridade e pela calma que ele transmitia. Ela não sabia se estava pronta para abrir seu coração completamente, mas, naquele momento, sentiu uma pequena chama de esperança dentro de si. Talvez ela não precisasse fazer isso sozinha. Talvez, com o tempo, pudesse encontrar forças em quem se importava com ela. Obrigada, Fernando, disse Kelly, com um sorriso tímido. Eu realmente precisava ouvir isso. Às vezes, a dor parece tão grande que parece impossível de lidar, mas, talvez eu precise apenas de mais tempo. Você vai encontrar o seu caminho, Kelly. E eu estarei por aqui, se precisar de alguém para conversar, respondeu Fernando com um sorriso gentil. Kelly sentiu um calorzinho se espalhar por dentro. Não era apenas gratidão pelo apoio que Fernando lhe oferecia, mas algo mais. Algo que ela não sabia definir, mas que começava a florescer no seu peito.
Ela não estava pronta para se apaixonar novamente, mas a presença de Fernando era reconfortante, e talvez isso fosse o suficiente por agora. O tempo passou rápido naquela tarde, e Kelly sentiu-se mais leve ao se despedir de Fernando. Eles se prometeram se ver novamente em breve, e ela percebeu que, mesmo sem saber exatamente o que o futuro reservava, ela começava a abrir seu coração para novas possibilidades. Enquanto caminhava de volta para a casa de seus pais, Kelly se pegou sorrindo para si mesma. Ela não sabia o que aconteceria, mas talvez fosse o começo de algo novo, algo que ajudaria a seguir em frente. E, pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que poderia ser feliz novamente. O passar dos dias se transformava lentamente em semanas, e Kelly começava a se sentir mais conectada à sua cidade natal, à sua rotina, e, surpreendentemente, a Fernando. Após aquele encontro na praça, ele continuava presente de maneira suave, sem pressa, sem expectativas. Cada conversa com ele parecia lhe trazer um pouco mais de clareza sobre seus próprios sentimentos, mas também a fazia perceber o quanto ainda precisava se redescobrir. Os encontros entre Kelly e Fernando começaram a ser frequentes. A princípio, eles se viam nas tardes em que ele estava livre entre as aulas, e Kelly não tinha compromissos com sua família. Eles sentavam em bancos de praças, conversavam sobre livros, sobre a vida, e sobre as pequenas coisas que, à primeira vista, poderiam parecer triviais. Mas, para Kelly, esses momentos com Fernando estavam se tornando um refúgio tranquilo, uma maneira de afastar a dor que ainda a acompanhava. Em um desses dias, enquanto caminhavam pela praça central, Fernando comentou com um sorriso: "Você sabe, Kelly, eu sempre fui muito fã de histórias em que os personagens se encontram de maneiras inesperadas. E, olha, eu nunca imaginei que nossa amizade fosse começar assim." Kelly riu suavemente. "Eu também não. Mas, a verdade, é que eu precisava de alguém que me ouvisse. Alguém que não me julgasse pela minha dor. E você, Fernando, foi a única pessoa que apareceu sem pressa, sem pressões." Ele a olhou com um sorriso sincero. "Eu fico feliz de poder ser essa pessoa para você. Às vezes, a gente não precisa de respostas, só de alguém que esteja presente." E foi isso que Fernando era para Kelly, uma presença constante e reconfortante. Ela não sabia ainda se o que estava crescendo entre eles poderia se transformar em algo mais, mas cada momento ao lado dele parecia uma pequena vitória sobre sua dor. Nos finais de semana, Fernando convidava Kelly para caminhar ou para algum evento simples, como uma apresentação na escola onde ele dava aulas. Embora ela tivesse dúvidas sobre estar realmente pronta para sair, ela sentia que os momentos passados com ele não a forçaram a avançar mais rápido do que estava disposta. Eles estavam apenas compartilhando a companhia um do outro, sem pressa, sem pressões. Uma tarde, enquanto eles tomavam café em uma pequena cafeteria local, Kelly comentou com um sorriso leve: "Você tem um jeito de me fazer me sentir melhor, sabia? Às vezes, acho que isso é tudo o que eu precisava, apenas alguém para me lembrar que posso respirar sem ter que carregar o peso do mundo nas costas." Fernando observou-a atentamente, com a expressão gentil que sempre carregava. "Eu acho que todos nós precisamos de momentos assim. Às vezes, o maior presente que alguém pode oferecer é simplesmente estar presente, sem precisar de mais nada." Kelly sentiu uma onda de gratidão, algo profundo que ia além da amizade. Ela ainda não sabia o que isso significava, mas estava começando a perceber que Fernando estava ajudando-a a se reconectar com o que restava de sua confiança e de sua esperança. Eles falavam sobre tudo e sobre nada, e as conversas fluíam sem esforço. Para Kelly, esses momentos eram preciosos, quase terapêuticos. Enquanto o tempo passava, ela começou a perceber que, de alguma forma, Fernando não estava apenas sendo uma pessoa gentil e atenciosa. Ele estava, sem saber, desafiando o muro emocional que ela havia construído ao redor de seu coração. A ideia de permitir-se confiar novamente parecia assustadora, mas o toque suave de Fernando a fazia querer explorar essa possibilidade. Em uma noite tranquila, enquanto caminhavam pela beira do lago, Kelly finalmente falou algo que vinha martelando em sua mente há algum tempo. "Fernando, eu sei que não estou em um lugar muito bom agora,
E que tudo isso pode parecer confuso, mas eu só queria que você soubesse que estou começando a valorizar nossa amizade de uma forma que eu não esperava. Fernando a olhou com compreensão, como se já soubesse o que ela estava tentando dizer, mas precisasse ouvir de sua boca. Eu entendo, Kelly. E não tenho pressa, nem expectativas. Só quero que você saiba que estarei ao seu lado, seja qual for o caminho que você escolher. Havia algo de profundo em suas palavras, algo que tocava o coração de Kelly de uma maneira que ela não sabia explicar. Ela não estava pronta para seguir em frente com alguém, mas a gentileza de Fernando estava curando suas feridas lentamente, como um bálsamo suave para uma dor profunda. Nos dias seguintes, Kelly refletiu sobre o que ele disse. Ela ainda se sentia vulnerável e frágil, mas a ideia de que Fernando estava disposto a esperar, a ser paciente com ela, a fez perceber o quanto isso significava. Talvez a amizade deles fosse apenas o começo de algo mais, algo que poderia surgir de maneira natural, sem pressões, sem expectativas de um relacionamento romântico imediato. Talvez a amizade fosse o ponto de partida, a base sobre a qual ela poderia construir algo novo em sua vida. E assim, os encontros entre Kelly e Fernando continuaram. Cada conversa, cada momento compartilhado, fazia Kelly sentir-se mais forte, mais capaz de encarar os fantasmas do seu passado e seguir em frente. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que, com Fernando ao seu lado, estava começando a acreditar que poderia, sim, ser feliz novamente. Embora o futuro ainda fosse incerto, Kelly finalmente se permitia sorrir de novo, e essa era a primeira vitória real que ela sentia após a tempestade que havia sido sua traição. A vida de Kelly estava se transformando aos poucos, mas havia algo novo que ela não sabia como identificar. A convivência com Fernando, as conversas profundas, o apoio constante e os pequenos gestos de carinho estavam criando uma ligação diferente, algo que ia além da amizade. Ela se pegava pensando nele durante o dia, lembrando de seus sorrisos, das palavras de conforto que ele sempre tinha quando ela precisava. Fernando não era apenas um amigo. Ele estava se tornando a pessoa que Kelly mais queria ter por perto. Uma tarde, enquanto tomavam um café na varanda da casa dos pais de Kelly, ela notou o brilho nos olhos de Fernando enquanto ele falava sobre um livro que estava lendo. O sorriso dele, a forma como ele se expressava com entusiasmo, como ele se importava com as pequenas coisas. Ela percebeu, sem querer, que estava o observando de maneira diferente. Não era mais apenas o professor atencioso ou o amigo gentil, havia algo mais ali, algo que começava a mexer com seu coração. Kelly, você está muito quieta hoje, disse Fernando, interrompendo seus pensamentos. O que está passando pela sua cabeça? Ela olhou para ele, um pouco surpresa, e se deu conta de que o tempo havia passado mais rápido do que imaginava. Desculpe, estava pensando em algumas coisas. Fernando sorriu suavemente. Em mim? Perguntou brincando. Ela corou ligeiramente, algo que nunca aconteceu antes quando conversavam. Não exatamente. Só estava refletindo sobre tudo que tem acontecido. Eu tenho me sentido bem, mais forte, sabe? Mas tem algo que estou tentando entender. Algo em mim que está mudando, mas não sei o que. Fernando observou-a por um momento, como se tentasse compreender o que ela queria dizer. Eu acho que entendo o que você está sentindo, Kelly. Às vezes, a gente se perde no meio da dor e, quando menos espera, começa a se encontrar de novo. Ela assentiu, sabendo que ele estava certo. A dor ainda estava lá, em algum canto do seu coração, mas agora havia espaço para novas possibilidades. Para novos sentimentos. Ela olhou para Fernando, tentando reunir coragem para dizer o que estava engasgado em sua garganta. Fernando, eu acho que o que eu estou tentando entender é o que está acontecendo comigo. Eu comecei a perceber que, ao longo dessas semanas, eu estou começando a gostar de você de uma maneira diferente. Não é só amizade. Acho que, no fundo, sempre soube disso, mas não queria admitir, nem para mim mesma. O sorriso de Fernando desapareceu por um momento, mas ele não parecia surpreso. Ele a olhou com atenção, como se estivesse esperando que ela terminasse o que tinha a dizer.
Você não precisa se preocupar, Kelly. Eu estou aqui, e tudo o que você sente é válido. Eu não espero que você tome nenhuma decisão agora. Eu só quero que você saiba que, seja o que for que você sinta, estou disposto a caminhar ao seu lado. Ela sorriu, aliviada pela resposta dele. Não havia pressa, não havia exigências, apenas compreensão e paciência. Eu realmente gosto de você, Fernando. Mas é difícil para mim entender se estou pronta para amar de novo. Eu passei por tanto, e a última coisa que quero é me machucar de novo. Fernando se aproximou um pouco, como se procurasse um jeito de fazer Kelly se sentir mais confortável. Eu entendo a sua dor, Kelly. Eu sei que não é fácil abrir seu coração novamente depois de ser ferida. Mas eu não estou aqui para te pressionar. Se o que você sente por mim é algo mais, nós vamos descobrir isso juntos, sem pressa, sem cobranças. Só com o tempo. Kelly olhou para ele, sentindo uma leveza dentro de si. Pela primeira vez desde a traição de Caio, ela sentia que o amor não era algo impossível. Talvez fosse algo que ela precisasse aprender novamente, em seu próprio tempo, com alguém que a respeitava e a valorizava por quem ela realmente era. Eu preciso de tempo, Fernando. Eu não posso te dar uma resposta agora, nem sei como tudo isso vai se desenrolar. Mas eu quero estar com você. E, mesmo com todo o medo que eu sinto, acho que posso dar uma chance para isso. Para nós. Fernando a olhou com carinho, seu sorriso sincero iluminando seu rosto. Você não precisa dar respostas, Kelly. Só quero estar aqui, ao seu lado, durante todo esse processo. E, no fim, seja o que for que aconteça, o mais importante é que você esteja feliz. O resto, a gente vai descobrindo juntos. Ela sentiu uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Fernando não estava pressionando, não a fazia se sentir culpada por suas inseguranças. Ele aceitava como ela era, com todas as suas fragilidades e medos. E, aos poucos, Kelly começou a acreditar que, com o tempo, o amor poderia renascer dentro de seu coração. Naquela noite, quando ela se deitou para dormir, sentiu algo diferente. Não a dor esmagadora que costumava acompanhá-la, mas uma sensação de calma, como se estivesse, finalmente, começando a se curar. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez, Kelly sentia que o amor podia ser algo real em sua vida novamente. E, com Fernando ao seu lado, talvez ela finalmente estivesse pronta para dar o próximo passo. O tempo parecia ter desacelerado para Kelly, como se os dias estivessem se alongando à medida que ela se permitia explorar seus sentimentos por Fernando. Depois da última conversa que tiveram, onde ela admitiu o que já sabia, mas ainda tinha receio de encarar, a relação entre eles se transformou em algo mais intenso. O simples prazer de estar ao lado dele, agora carregava uma nova dimensão. Era como se o espaço entre eles tivesse encurtado, mas o medo de se entregar ainda persistia, silencioso, dentro dela. Fernando parecia perceber o que estava acontecendo, mas nunca pressionava Kelly para avançar mais rápido do que ela estava disposta. Ele respeitava os espaços dela, e isso, paradoxalmente, tornava o desejo de estar mais perto dele ainda mais forte. Mas Kelly não sabia se deveria ir mais fundo, se estava pronta para se arriscar novamente. Ela não queria ser a mesma mulher de antes, uma mulher que se entregou a um amor que a ferira. Ela queria ser alguém mais forte, alguém que pudesse escolher com sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, Fernando despertava nela algo que ela não sabia como controlar. Foi em uma tarde ensolarada, enquanto passeavam pela praça onde se encontraram pela primeira vez, que Kelly percebeu o quanto já havia mudado. Ela não estava mais com a tristeza constante nos olhos, não carregava mais a dor da traição de Caio. Agora, ela sorria mais, conversava mais, e sentia mais. Mas ainda havia algo em seu peito, uma barreira invisível que a impedia de se entregar por completo. Fernando, mais uma vez, parecia captar sua insegurança sem que ela precisasse falar uma palavra. Eles estavam sentados em um banco,
observando as crianças brincando ao longe, e Fernando quebrou o silêncio com sua voz suave. Kelly, você não precisa se apressar. Eu sei que tem algo em você que está com receio, e tudo bem. Eu só queria que você soubesse o quanto me importo com você. De uma maneira que talvez não consiga explicar, mas é algo real. Eu sou paciente. Eu sei que estamos em momentos diferentes de nossas vidas, mas quero que você saiba que estou aqui. As palavras de Fernando tocaram Kelly de maneira profunda. Ela já sabia disso, mas ouvi-las, de forma tão direta, a fez refletir sobre tudo o que estava acontecendo entre eles. Fernando não estava pressionando-a para ser outra coisa, ele não a queria em um lugar que ela não estivesse pronta para estar. E, de repente, Kelly sentiu uma onda de gratidão imensa por ele. Ele estava sendo tudo o que ela precisava naquele momento, alguém que acreditava nela, que queria estar com ela, sem cobrar nada em troca. Kelly olhou para Fernando, com os olhos um pouco mais marejados, e finalmente encontrou a coragem que precisava. Fernando, eu nunca pensei que fosse capaz de me abrir de novo. Depois de tudo o que aconteceu com Caio, depois de todas as mentiras e traições, eu me fechei completamente. Eu não queria acreditar em ninguém. E eu ainda estou aprendendo a confiar. Ele a observou com atenção, a expressão serena, mas cheia de uma compreensão que ela ainda não conseguia compreender totalmente. Eu sei disso, Kelly. Eu entendo que a dor não desaparece de um dia para o outro, e que o processo de cura não é linear. Eu não espero que você se abra completamente de uma vez, mas eu estou disposto a esperar, a caminhar com você. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções que tomaram conta de seu peito. O alívio, a paz e o medo estavam lá, entrelaçados, mas algo em seu coração começou a mudar naquele momento. Ela sabia que o amor não podia ser forçado, e que não era sobre o quanto ela queria, mas sobre o quanto ela estava disposta a se entregar. Ela precisava dar esse passo, precisava deixar de lado o medo que a paralisava e, pela primeira vez, permitir-se ser amada de forma genuína. Eu quero estar com você, Fernando. Eu não sei exatamente o que o futuro nos reserva, mas sei que, neste momento, estar ao seu lado me faz sentir que posso começar a acreditar novamente. Eu gosto de você, mais do que uma amiga, mais do que uma simples companhia. E eu não quero mais esconder isso de mim mesma. Fernando ficou em silêncio por um momento, como se aquelas palavras fossem mais do que ele esperava ouvir. Depois, sem pressa, com a suavidade que sempre o caracterizava, ele se inclinou para a frente e segurou a mão dela. Eu também gosto de você, Kelly. Não da maneira que eu esperava, mas de uma forma que me faz querer estar ao seu lado, ajudar você a encontrar paz, e seguir em frente. Eu prometo que vou respeitar o seu ritmo, mas saiba que, quando você estiver pronta, estarei aqui. Era uma promessa simples, mas cheia de significado. Uma promessa de paciência, de confiança, e de presença. Fernando não estava pedindo nada em troca. Ele queria ser o apoio dela, não a fonte de uma pressão para se entregar mais rápido. Naquele momento, Kelly sentiu uma onda de calor tomar conta de seu corpo. Ela não sabia como o futuro seria, mas sentiu uma certeza nas palavras dele. Ele estava disposto a caminhar com ela, não apressando, não forçando, apenas caminhando ao lado dela. E isso, para Kelly, significava mais do que qualquer outra coisa. Ela sorriu timidamente para ele, e sem palavras, ambos se aproximaram. O beijo que se seguiu foi suave, mas carregado de emoção. Não era um beijo apressado, nem de despedida, mas de uma nova fase. De um novo começo. Kelly sabia que ainda teria muito que aprender sobre o amor, mas pela primeira vez, ela estava disposta a tentar. Estava disposta a deixar o passado para trás e a se entregar a algo novo, algo que, com Fernando, parecia ser possível. A confiança, a paciência e o respeito de Fernando estavam finalmente ajudando Kelly a curar as feridas antigas, e talvez, com o tempo, ela descobrisse que o amor não era apenas uma promessa quebrada, mas uma jornada verdadeira e digna de ser vivida. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, enquanto Kelly e Fernando caminhavam lado a lado pela trilha que os levava ao campo.
O ar fresco da tarde parecia carregar a promessa de um novo começo. Eles haviam vivido tantas coisas juntos, e Kelly sentia que, finalmente, estava pronta para abrir seu coração de maneira plena. Não havia mais o medo que antes a paralisava, apenas a sensação de que estava no lugar certo, ao lado da pessoa certa. Os dias que se seguiram àquele beijo estavam sendo uma verdadeira renovação para Kelly. Ela sentia como se estivesse reconstruindo sua vida, pedacinho por pedacinho. Ela não precisava mais se esconder atrás de defesas, não precisava mais temer a dor de ser ferida novamente. O tempo ao lado de Fernando, com sua paciência e seu cuidado, a fazia acreditar no que antes parecia impossível, o amor verdadeiro. Naquele sábado, Fernando havia sugerido que fizessem uma pequena viagem para a região montanhosa, um lugar tranquilo, onde eles poderiam relaxar e aproveitar a natureza juntos. A casa dos pais de Kelly ficava em uma cidade pequena e pacata, mas o campo, com suas vastas paisagens, era o refúgio perfeito para eles. Ao chegarem, Kelly olhou para as montanhas à sua frente e sentiu um alívio que nunca imaginou. Eu nunca pensei que um lugar tão simples pudesse me fazer sentir tão em paz, disse ela, com um sorriso sincero, enquanto se sentava ao lado de Fernando na beira do riacho. A água fluía suavemente, criando um som tranquilo que parecia cantar em sintonia com seu coração. Fernando sorriu e segurou sua mão. Às vezes, é o simples que nos traz a verdadeira paz. Acho que estamos aqui para viver o que sempre desejamos, liberdade, harmonia e, claro, um pouco de felicidade. Ela olhou para ele com gratidão. Eu tenho me perguntado, Fernando, se tudo o que aconteceu na minha vida até agora me trouxe aqui. Parece que o que eu pensei que seria uma tragédia, me trouxe até você. Eu me sinto tão diferente agora. Você é diferente, Kelly. Eu te vi passar por tantas fases, momentos de dor, de superação. E é isso que te torna a pessoa que você é agora. Você é mais forte do que imagina, respondeu Fernando, com sinceridade. Ele olhou para ela, tocando delicadamente seu rosto. Eu sou grato por fazer parte dessa jornada com você. Kelly sorriu e, pela primeira vez, se sentiu completamente à vontade com seus sentimentos. Ela sabia que estava pronta para seguir em frente, não mais marcada pela traição do passado, mas aberta para o futuro que Fernando e ela poderiam construir juntos. E o mais importante, ela sabia que merecia ser feliz. Não de uma forma precipitada, mas de maneira tranquila, com a confiança de que, ao lado de Fernando, as coisas poderiam ser diferentes. Enquanto a noite caía e as estrelas começavam a surgir no céu, Fernando pegou a mão de Kelly novamente, olhando-a com um sorriso suave, disse: Eu não tenho todas as respostas, Kelly, mas sei que quero estar ao seu lado. Não porque seja uma necessidade, mas porque isso faz sentido. Estar com você é uma escolha que eu faria todos os dias. Kelly sentiu seu coração bater mais rápido, como se todas as palavras que ela precisasse ouvir tivessem chegado naquele momento. Eu também quero estar ao seu lado, Fernando. Eu sei que temos um longo caminho pela frente, mas com você, eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu quero construir algo real, algo que nos faça crescer e nos fazer felizes. Fernando olhou para ela, os olhos brilhando sob a luz suave da lua. E é isso que faremos. Um dia de cada vez. Na manhã seguinte, enquanto se preparavam para voltar para a cidade, Kelly sabia que algo profundo havia mudado. Ela não carregava mais o peso da insegurança ou do medo de ser rejeitada. Ela tinha se libertado da sombra do passado e estava pronta para abraçar o futuro com Fernando ao seu lado. A felicidade estava ali, ao alcance de suas mãos, e tudo o que ela precisava fazer era viver o momento. Na volta para a cidade, durante a viagem de carro, eles conversaram sobre os planos para o futuro. Kelly, com um sorriso, falou sobre os pequenos detalhes que antes não prestava atenção, mas agora lhe davam uma sensação de propósito. Eu sempre pensei que a felicidade estivesse em algo grandioso, sabe? Em um evento grandioso ou numa grande mudança. Mas, depois de tudo o que aconteceu,
percebo que a felicidade está nas pequenas coisas, nas caminhadas no campo, no riso compartilhado, no olhar que diz mais do que palavras. Fernando concordou com um sorriso. Às vezes, são os momentos simples que nos fazem perceber o quanto somos abençoados. E agora, temos um ao outro para aproveitar esses momentos. Quando chegaram à cidade, Kelly foi tomada por uma sensação de paz interior. A cidade parecia um lugar mais leve agora. Ela sentia que havia deixado para trás não apenas o passado, mas também uma versão dela mesma que estava com medo de seguir em frente. A Kelly que agora caminhava de volta para sua vida era uma mulher mais forte, mais feliz e, mais importante ainda, uma mulher que acreditava no amor. Eu estou pronta para começar nossa história de novo, Fernando. Vamos viver isso. Juntos, disse Kelly com confiança, enquanto segurava a mão dele. Fernando sorriu, apertando sua mão suavemente. E eu também. Vamos fazer deste momento o nosso novo começo. E assim, com os olhos voltados para o futuro, Kelly e Fernando deram início a uma nova fase em suas vidas, juntos, construindo a felicidade que ambos mereciam. Essa história é uma jornada de transformação e autodescoberta, que nos convida a refletir sobre o poder da superação e da escolha. Kelly, marcada por uma traição devastadora e uma dor profunda, começa a reconstruir sua vida quando decide se afastar de tudo o que a fez sofrer. A busca por cura e paz não é fácil, mas é essencial. Ela nos lembra de que, por mais doloroso que seja o fim de uma história, ele pode ser o começo de algo ainda mais belo e significativo. O encontro com Fernando simboliza a renovação. Ele não representa a solução imediata para todos os problemas de Kelly, mas é alguém que respeita seu tempo, sua dor e suas inseguranças. A história nos ensina que o amor verdadeiro não força, não cobra, mas se constrói com paciência, confiança e respeito mútuo. A verdadeira força não vem da ausência de dor, mas da capacidade de seguir em frente, de aprender com o passado e, por fim, de se permitir ser feliz novamente. No fundo, essa história é um convite para que todos nós, diante das dificuldades e traumas da vida, possamos buscar a cura e a paz interior. Ela nos mostra que, com coragem e apoio, podemos reconstruir nossas vidas e encontrar o amor e a felicidade, não como um destino final, mas como uma escolha diária, feita com o coração aberto e disposto a confiar novamente. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!